síndrome de coitados, já percebeu? Todo mundo é melhor que a gente. Todo mundo tem mais capacidade que a gente. Todo mundo é mais inteligente que a gente. Todo mundo tem mais recursos que a gente. Todo mundo está muito mais preparado do que qualquer um de nós. A gente tem isso com a gente, por isso a gente é muito crítico. A gente tem essa síndrome do impostor, essa síndrome de cuidado, onde parece que só a gente é ruim, só a gente falha, só a gente está longe de onde a gente gostaria de estar. E que bom que a gente está longe, isso mostra que a gente precisa melhorar. E cada passo que a gente dá vai levando a gente mais perto de um objetivo. Se a gente não caminhar, pior é esse caminho nunca vai chegar ao fim. Mas mesmo em meio às imperfeições, Deus ele usa cada um de nós, porque é na nossa fraqueza que ele demonstra a sua grandeza. Se a gente fosse bom o suficiente, se a gente fosse poderoso o suficiente, onde ele entrava? Se a gente já tivesse tudo o que a gente precisasse, onde ele entrava? Qual seria o seu motivo de oração? São nas nossas fraquezas que ele demonstra o seu poder, a sua soberania, a sua existência, a sua presença, a sua grandeza. Então eu quero te dizer que a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que Deus ele pode e ele quer usar a cada um de nós. Não importa quais são os seus medos, quais são as suas dificuldades, quais são as suas inseguranças, ele é poderoso para suprir qualquer uma delas e fazer aquilo que ele é especialista em fazer. Transformar pessoas, transformar vidas, mudar ambientes. Então, se existe uma lição que esse versículo, esse trecho nos mostra é: o Senhor ele deseja te usar e ele pode te usar, assim como ele usou Pedro e tantos outros. O segundo ponto é: Deus ele olha as suas necessidades. O primeiro que Pedro curou ali foi Enéas. E a primeira coisa que eu lembro, quem é da minha geração, meu nome é Enéas. É uma figura icônica. Todo mundo achava que ele era um doido e como ele era inteligente. A primeira pessoa que Pedro curou, chegando em Lida, era Enéas. E a Bíblia diz que Enéas ele era um paralítico que estava paralítico há cerca de 8 anos. Ou seja, ele não nasceu paralítico. Alguma coisa aconteceu na vida dele que o fez ficar paralítico. Senão a Bíblia falaria, como já falou em outros momentos, que ele era cego de nascença, que ele tinha uma deficiência de nascença, que ele tinha alguma necessidade de nascença. Mas a Bíblia diz que há cerca de 8 anos ele estava acamado. E é engraçado que se a gente for ler, a Bíblia não destaca nada de Enéas a não ser que ele era um paralítico e fazia 8 anos que ele estava de cama. Tem mais alguma característica que a gente percebeu nesse versículo? Eu vou ler o pedaço dele de novo. No versículo 33 diz assim: ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente e todos que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Ela não fala nada a não ser o nome dele e a postura que ele tinha naquele momento. Enéas não foi destacado por sua qualidade, ele não foi destacado por alguma coisa extraordinária, e sim por uma condição. A condição dele era paralítico há 8 anos. E a paralisia era característica que saltou como importante nesse momento, e por isso está na Bíblia, porque aqui estão as coisas essenciais para nós. E a informação essencial é que ele era um paralítico. E aquela condição literalmente o paralisava. Pensa numa criança, ou quando você era criança, o tanto que você brincou, o tanto que você correu, tanto que você, para alguns, andaram de bicicleta, ou quanto os meninos jogaram bola, ou quanto as meninas brincavam.
no quintal, quantas vezes nós pulamos, quantas vezes nós nos machucamos, ralamos o joelho, quantas marcas a gente tem da nossa infância agitada, que hoje as crianças quase não saem de casa, então é muito comum você ver peles lisinhas, sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma marquinha. Em compensação, a gente é difícil não achar uma. Aquele homem, ele tinha uma vida extremamente ativa, em algum momento ele paralisou por conta de uma enfermidade. Por conta de uma enfermidade, ele parou de agir. Você já se deparou com pessoas que simplesmente pararam por algum motivo? Você já viu pessoas que eram extremamente agitadas e do nada essas pessoas simplesmente desistiram? A minha avó, ela teve Alzheimer e depois foi acometida por demência, a mãe da minha mãe. E eu lembro que uma das atividades que eram necessárias para que ela se mantivesse ativa ali mentalmente era ela começar a ler, ela fazer palavra cruzada, ela fazer qualquer coisa que a movimentasse e estimulasse. E ela gostava muito de fazer crochê. E ela começou a fazer, e em algum momento ela simplesmente disse assim: cansei, me entrego à doença. E aí ela afundou assim muito rapidamente. E aí começou a ter vários problemas por conta do Alzheimer e da demência. Porque ela simplesmente desistiu daquilo que trazia movimento, daquilo que trazia para ela estabilidade. E quantos de nós, às vezes, não estamos paralisados por uma doença, mas estamos paralisados por algum motivo? A Bíblia nos ensina nesse trecho que Enéas simplesmente ele foi curado por uma necessidade. A necessidade de movimento, de se movimentar novamente. Não havia característica, Pedro não ficou tocado, alguém não chamou por Pedro, simplesmente ele encontrou Enéas em alguma ida para alguma casa, não fala que ele foi ao encontro, fala que ele encontrou. Não fala que o motivo pelo qual ele estava ali era Enéas. Ele simplesmente encontrou. Foi não digo que foi um acaso, porque Deus não faz as coisas por acaso. Mas esse trecho da Bíblia, ele nos ensina que a necessidade de Enéas era ser curado, era ter movimento, porque algo paralisava a sua vida. E ali ele foi curado. Ele foi curado simplesmente pela sua necessidade. Só que olha que engraçado. Através daquela cura, muitos foram alcançados. A Bíblia diz, no verso 35, que todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Ou seja, quando nós somos transformados, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida serve de testemunho para as outras. Por isso que a gente anda em comunidade, é por isso que a gente anda com pessoas, para que as outras pessoas possam ver o trabalhar do Senhor nas nossas vidas e serem transformadas, impactadas. Se a gente não se relaciona com pessoas, como elas vão ver uma mudança? Como a gente vê mudança em alguém que a gente não conhece? Não sei, eu não conheço. Como que eu sei o que está mudando? A cura de Enéas foi para que ele gerasse movimento. E o que transformou a vida das pessoas foram ver ele se movimentando. Quando as pessoas viram ele tomando o movimento novamente, elas foram impactadas, elas foram convertidas, porque elas viram alguém que não se movimentava mais se movimentar. Então existem momentos na nossa vida em que nós paramos. E às vezes a gente acha que Deus ele está fazendo algo na nossa vida porque
Nós somos muito especiais e às vezes Deus está nos usando como instrumento para transformar outras vidas. A situação de Enéas foi: quantas pessoas foram convertidas através daquele gesto, daquele milagre, daquela cura? Quantas pessoas foram salvas? Quantas pessoas foram impactadas? A Bíblia diz que todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor, ou seja, todos. 2 cidades foram convertidas por conta de uma ação. Então, se nós queremos ver cura, nós precisamos estar em movimento. Se nós queremos salvar vidas, se nós queremos mostrar o quanto Deus é poderoso, nós precisamos estar em movimento, porque enquanto estamos paralisados, as pessoas não veem nada. Nós precisamos não ser como o Enéas, não que ele fosse uma pessoa ruim, mas a Bíblia deu 2 exemplos aqui, Enéas e Dorcas, e nos 2 são características totalmente diferentes. O que nós vemos é que Enéas ele foi curado porque ele estava paralisado, porque ele estava paralítico, porque ele estava parado, e o movimento fez com que vidas fossem transformadas. Mas simplesmente era uma necessidade. Ele tinha necessidade de se movimentar e não conseguia mais. O terceiro ponto, que é o exemplo de Dorcas, é que muitas vezes, o primeiro é que Deus ele opera milagres através de nós. O segundo é que Deus ele olha as suas necessidades. Então, ele vê aquilo que está te afetando, ele vê aquilo que está te paralisando e ele quer te curar, mas ele quer te curar para que outros sejam curados através de você, para que outros sejam alcançados através de você. Não é simplesmente para você voltar a andar. Não é simplesmente para você voltar a ter um propósito. É para que a sua cura, a sua transformação chegue em outros. E o terceiro ponto é: nós somos reconhecidos pelas nossas características e pelos nossos frutos. Ou essa deveria ser a maneira correta de sermos identificados. Você pode ver que a gente sempre identifica algo ou alguém por suas características ou por seus frutos. Sempre. Meu sogro é muito bom nisso. Se você perguntar para ele alguma rua ou alguma coisa, ele vai falar assim, ó, você tem que entrar, você vai reto, no segundo quarteirão você vai ver uma casa amarela, nessa casa amarela você entra à direita, quando você chegar perto de uma casa verde, você vai entrar à esquerda, continua seguindo, você vai ver um sacolão, você vai ver um não sei o quê. Ele é muito bom em guardar as características de um lugar, os pontos em comum, que são fáceis de você achar. Tem pessoas que você, por exemplo, se você fosse falar de pessoas no seu trabalho, ou aqui na igreja, ou dentro da sua casa, você falaria delas como? Não, esse aqui, ó, vixe, fala demais, nossa, toma cuidado, porque cada vez que te liga é 3 horas falando. Não, esse aqui, ó, nossa, é sempre mal-humorado. Nossa, esse aqui reclama demais. Nossa, esse é um amor de pessoa. Você vai ver, nossa, faz tudo, te ajuda. A gente está falando do quê? Características. Quando a gente vai falar sobre um produto, sobre um celular, o que você vai fazer? Você vai falar sobre características. Se eu for falar sobre a Bíblia, se eu for falar sobre o tablet, se eu for falar sobre a igreja, nós vamos falar características. Se eu for falar sobre uma árvore num pomar, eu tenho que falar sobre os frutos. Porque senão, às vezes as árvores são do mesmo tamanho, as folhas são verdes, todas elas têm tronco, tem galho, tem raiz. Eu tenho que falar sobre o quê? O que vai te trazer uma diferença. O que são os frutos. Uma você vai ver uma manga, na outra você vai ver uma laranja. Eu estou falando sobre frutos. Se nós formos ver como que Deus ele continua falando conosco,
sobre o segundo milagre que ele vai fazer. Sobre Enéas, ele disse que Pedro o encontrou na cama porque ele já estava paralítico há 8 anos. Quando ele fala de Dorcas, ele diz o seguinte: em Jope havia, está no versículo 36, em Jope havia uma discípula chamada Tábita. Ele já começa falando o seguinte: ela não era uma pessoa qualquer, ela era uma discípula, ela era uma seguidora. Ela era alguém que seguia os passos, que estava aprendendo aquilo que Jesus ensinou e ensinava através de outros. Ela era uma seguidora, ela não era uma pessoa comum. Deus, ele evidencia isso para nós. A primeira característica dela é, ela era uma discípula. Era uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Ele evidencia várias características. Ela é discípula, ela se dedicava a fazer boas ações, a cuidar dos pobres, porque ela dava esmola. Dá até dó de Enéas, né? Que era uma pessoa comum, ele só estava paralítico, mas era uma pessoa normal. Quantas pessoas vêm e vão na nossa vida que não acrescentam e nem tiram nada? Você lembra de todo mundo que já passou por você? Não, porque algumas não fizeram diferença nenhuma. Foram pessoas tão comuns, não que elas não sejam especiais, mas elas eram tão comuns que não produziram algo. E o que a Bíblia diz é que é muito importante quando nós somos evidenciados por coisas que transformam. A primeira coisa é, ela era uma discípula, ela era dedicada em fazer boas ações e ela cuidava dos pobres. A Bíblia diz que Dorcas, ela ficou doente e morreu. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que não sou só eu que penso nisso. Enéas, ele estava paralítico, mas estava vivo. Ele precisava de ajuda, não precisava? Ele ainda tinha uma chance. Enquanto ele está vivo, existe uma chance. Dorcas morreu. Concorda que para ela, teoricamente, aqui na Terra acabou? Para ela já tinha se encerrado. Ela foi lembrada por Deus por ser uma discípula, por ser dedicada a fazer boas obras e por cuidar dos pobres e das viúvas, porque se a gente for ver, quem a rodeava eram as viúvas. Ela cuidou dos pobres, ela fazia boas ações, ela era uma pessoa boa, ela era uma pessoa generosa e ela seguia o Senhor. Mas ali, acabou. Concorda que ela viveu bem? Se tivesse que encerrar assim, ela já estava bem melhor que muitos. Mas aí, nós vemos que, lembra que eu falei que Deus, ele e nós somos reconhecidos por características e frutos. As características dela era ser discípula, praticar o bem e ser generosa. Os frutos dela, quem a salvou foram os frutos. Quem operou o milagre foi Pedro, mas através de frutos. Como que Pedro chegou até Dorcas? Foi por um acaso, como com Enéas? Não. Quando as pessoas que estavam com Dorcas velando o seu corpo, eles ouviram que Pedro estava próximo, pediram para que 2 pessoas fossem até lá implorar para que ele fosse acompanhá-los até a casa onde Dorcas estava. Será que nós somos tão especiais para alguém ao ponto de, mesmo quando a gente achar que não tem solução, as pessoas ainda lutarem por nós? Será que
Existem pessoas que estão clamando por nós agora, como essas pessoas fizeram com Dorcas. Naturalmente, quando acaba alguma coisa, ela acaba. Se eu beber toda essa água, o que acontece? Ela acaba. Eu não vou clamar mais por ela. Principalmente porque se a gente for na geladeira ou no bebedouro, vai ter outra água. Mas Dorcas foi uma pessoa tão importante que eles falaram, cara, a gente precisa de um pouco mais. Ela é tão importante para nós que a gente podia tentar. Ela é tão importante para nós que para ela acabou, mas nós queremos ainda um pouco mais do que ela tem a oferecer. E aí eles mandaram 2 pessoas, levaram Pedro. Quando Pedro chegou naquela casa, naquele lugar, dormitório do superior, o que acontece? As marcas daquilo que Dorcas fazia. Pedro foi rodeado de viúvas, mostrando, evidenciando quem era Dorcas. Você está vendo isso aqui? Ó? Foi ela que fez para mim. Você está vendo como eu estou vestida agora? Foi porque um dia ela me deu esse vestido. Porque ela costurou, porque ela cuidou, porque ela se importou. E é por causa dela que eu e você, Pedrão, estamos aqui. Olha o tanto que essa mulher fez por nós. E mesmo quando parece que tudo acabou, nós queremos fazer algo por ela. Mesmo quando parece que tudo chegou ao fim, é a nossa vez de mostrar o quanto nós nos importamos com ela. Será que você pode, orar, curar, ressuscitar? E aí o que aconteceu? Pedro ressuscitou Dorcas. Ele falou, levante. Ela acordou, sentou, ele ajudou ela a levantar e mostrou para todo mundo que ela estava viva. E eu imagino a festa que foi. Mas Dorcas, ela não foi ressuscitada por ela, porque ela precisava. Para ela já tinha acabado. Ela foi ressuscitada por intermédio de pessoas que clamaram por ela. Ela já não tinha mais condição de fazer algo. Mas as pessoas que estavam ao seu redor tinham condições. E o que isso nos ensina? Nos ensina que é muito importante nós termos pessoas ao nosso redor que oram por nós, que clamam por nós, que nos ajudam, que trazem solução. Assim como é importante nós olharmos para as pessoas que estão do nosso lado e nós sermos essas pessoas que oram por outras. Se eu te perguntar aqui essa noite, por quantas pessoas você tem clamado? Por quantas pessoas nós temos orado? Quantas pessoas parecem que estão no fim e nós estamos deixando elas morrerem? Quantas pessoas estão paralíticas e nós estamos continuando os nossos movimentos individuais? Quantas pessoas foram importantes na nossa vida que nós esquecemos? E se um dia formos nós caindo, será que nós somos tão importantes em atitudes e não só palavras, as pessoas, que nós teríamos braços estendidos para nos socorrer, para nos ajudar, para clamar por nós? No momento de dificuldade, para quem você recorre? No momento de dor, para quem nós recorremos? Às vezes nós vivemos rodeados de pessoas, mas num completo vazio. Às vezes nós não somos nem como Dorcas para transformar a vida de outros, mas também não somos nem como aqueles que cercavam Dorcas
que viam uma necessidade e foram atrás de resolvê-la. Eles naturalmente podiam dizer, acabou, foi bom enquanto durou, nossa, que pena, podia ter vivido um pouco mais. Que fatalidade. E agora, quem vai cuidar da gente? Eles olharam uma solução e eles foram atrás, sem garantias nenhuma. Quem disse que Pedro podia curá-la? Ou que ia curá-la? Ou que ia até com eles? Mas aqueles frutos, no momento certo, trouxeram Dorcas de novo à vida, através de Pedro. E eles só trouxeram, não por interesse, mas porque ela plantou ao longo de sua vida generosidade, amor, cuidado, boas ações e sempre seguindo o Senhor. Porque é seguindo o Senhor que nós conseguimos ser diferentes. Porque é quando nós seguimos o Senhor que nós conseguimos ser pessoas diferentes. Porque naturalmente o nosso normal é sermos egoístas, pensarmos em nós, não queremos o problema alheio e simplesmente viver a nossa vida. Mas quando nós caminhamos com o Senhor, Ele sempre nos leva a alguém. Ele sempre nos leva a lugares. Ele sempre nos leva a circunstâncias que nem sempre serão para nós, mas sempre serão através de nós. Deus abençoava várias vidas através de Dorcas. Através daquele pouco que ela fazia, ela costurava. Só que o amor que ela tinha pelas pessoas e a dedicação que ela tinha, com o talento que ela tinha, que era costurar, abençoou muitas vidas. Às vezes o que você tem é só o pouco conhecimento, é só a vontade de ver as pessoas bem. Às vezes é o recurso natural para ajudar, às vezes é uma blusa, às vezes é a costura, às vezes é a leitura, às vezes é o tempo, às vezes é o sorriso, às vezes é um abraço. O que nós estamos construindo com as pessoas que estão ao nosso redor? Quais são as características que hoje seriam escritas num livro a seu respeito? Não por você, mas pelas pessoas que te cercam. Seria mais uma deficiência ou seria mais uma ação? No caso de Enéas, foi uma deficiência. Nossa, essa pessoa era muito encostada. Nossa, essa pessoa vivia reclamando. Nossa, essa pessoa não cuidava de ninguém, não fazia nada. Essa pessoa era tão ruim, era tão grosseira, era tão... Como nós vamos ser lembrados? Pelos nossos frutos ou pelas nossas necessidades? Pelas nossas fragilidades? Como as pessoas estão sendo transformadas ao nosso redor? Pela nossa falta de movimento ou por aquilo que nós estamos produzindo em cada uma delas? Nós precisamos ser como Dorcas, mas também lembrar que sempre tem pessoas como ela ao nosso lado, precisando das nossas orações, do nosso clamor e da nossa ajuda. E não só pessoas que produzem algo em nós, mas às vezes pessoas que estão paralisadas, precisando de um movimento para começar a produzir. A vida é muito mais do que olhar para frente, é olhar para os lados. É olhar para trás para ver se ninguém caiu. Geralmente em guerra é assim, né? Ninguém fica para trás. Em guerra, ninguém fica para trás. Sempre tem alguém puxando os soldados feridos. A gente está tão acostumado a olhar para frente que a gente esquece de olhar para os lados, que a gente esquece de dar uma olhada para trás para ver se está todo mundo conseguindo caminhar. Se ninguém ficou paralisado, caiu, se machucou no meio do caminho.